tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo o meu vídeo, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Dona Rosane tá morrendo de saudade, vontade de encontrar vocês logo. Eu acho que tá perto pra gente poder nos encontrar. Bom, nós vamos dar sequência aí às nossas aulas, né? Nossas videoaulas. E a gente vai falar hoje sobre a urbanização. Então, nós vamos falar da apostila, na apostila 2, capítulo 2, né? Podem já acompanhar, pega a apostila de vocês, toda vez que forem acompanhar a videoaula, pega a apostila para vocês acompanharem, tá? Para poder entender melhor. Então, capítulo 2, apostila 2, página 24, ok? Nós vamos falar sobre o processo de urbanização. Então, o que é urbanização, né? Mas como que nós vamos saber o que é urbanização e como que ocorreu a urbanização aqui no Brasil? Tá? Só que para entender o que é urbanização, vocês precisam compreender o processo de industrialização e precisam também compreender o que é uma expansão urbana, tá? Uma área urbana, que é o crescimento urbano. Então vamos lá, vamos focar aqui. O que é urbanização? O processo de urbanização ele ocorre quando o aumento da população urbana gradativamente vai aumentando em relação à população rural. Quando isso ocorre, a gente fala que houve urbanização. Então, a urbanização é quando a população da área, estou repetindo, estou retomando, a população da área urbana, ela vai aumentando gradativamente maior que a população rural. Quando isso ocorre, a gente fala que está ocorrendo o processo de urbanização, tá? Então, o crescimento urbano é a mesma coisa que urbanização? Não. O crescimento urbano é quando a cidade está se expandindo, crescendo. A área territorial, a cidade está crescendo. A gente fala que aí está acontecendo o quê? Um crescimento urbano, quando ocorre a expansão das cidades. Tá? Agora, a urbanização ela vai ocorrer quando o crescimento do meio urbano ele é proporcionalmente maior que do meio rural, como eu já disse, tá? E isso geralmente ocorre por quê? Quais os fatores que levam ao processo de urbanização? Principalmente aqui no Brasil, o que levou o processo de urbanização foi a industrialização. Tanto a industrialização, a chegada das indústrias, como também o êxodo rural, que é a vinda das pessoas do campo para a cidade, que migram, né, do campo para a cidade, em busca aí de melhores condições de vida, isso gerou o processo de urbanização aqui no Brasil, tá? Então, lá no século, na apostila está falando, no século XIX, né? Século XIX começou, então, no final do século XIX, começou a ocorrer a migração, né, do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida, de trabalho nas indústrias. Então, vamos retomar porque eu quero que vocês entendam. Urbanização, ela ocorre quando a população numa cidade vai aumentando gradativamente numa proporção maior que da área rural. Quando isso ocorre, é uma urbanização. Crescimento urbano é quando a cidade vai aumentando, mas não ocorre essa migração. É só a cidade que está aumentando. Então, uma área pode ter um crescimento urbano, mas não ser uma área urbanizada. Pode ter o crescimento da cidade e não ser uma área urbanizada. Não sofreu o processo de urbanização, tá? Então, a urbanização ocorre quando a cidade cresce, mas junto com isso cresce também o aumento aí da população urbana em relação à rural. Então, no caso aqui do Brasil, isso aconteceu, né, devido à industrialização, à chegada das indústrias. Com a chegada das indústrias, chegou também a mecanização do campo. E a mecanização do campo, vamos falar assim que indiretamente expulsou, né, as pessoas do campo para a cidade, porque fez com que as pessoas deslocassem, migrassem do campo para a cidade, porque não tinha, muitas vezes não tinham trabalho para essas pessoas no campo, então elas foram obrigadas a ter que deslocar do campo para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. Outros também migravam porque já pensavam mesmo em mudar de vida, em ter uma vida às vezes mais fácil na cidade, trabalhando nas indústrias. Então, porque com as indústrias teve um aumento, né,
do emprego no setor secundário e no setor terciário. Setor primário é o setor ligado à indústria. Setor primário é o setor ligado à agricultura. O setor secundário é onde transforma, onde nós temos as indústrias, né? A transformação da matéria-prima produzida lá na agricultura, ou na pecuária, no extrativismo, ela é transformada em um produto industrializado. Então, no caso das indústrias, é o setor secundário. E o comércio, os bancos, né? Aonde vende essa matéria-prima, onde presta serviços, né? Correios, é o setor terciário, onde gera o emprego, né? De pessoas aí no setor terciário, geralmente é comércio, mercados, bancos, correios, né, lojas. Aí a gente vai falar que a pessoa trabalha no setor terciário. Então, o processo de urbanização, ele ocorreu aqui no Brasil, praticamente agora no século XX, né, no final do século XIX, com o século XX, início do século XX, com a vinda das pessoas do campo para a cidade, que é, no caso, a migração rural, que a gente chama também de êxodo rural, né? E a montagem aí das indústrias. Isso fez com que as pessoas deslocassem do campo, viessem para a cidade, para ter uma melhor condição de vida, para ter um melhor emprego, né? Ter uma vida melhor. E isso fez com que a população das cidades aumentasse gradativamente, numa proporção maior que o da área rural. Então, para vocês compreenderem aí, acompanhem também na apostila, na página 26 da apostila de vocês, nós temos um gráfico aí que mostra, né, a população urbana e rural. Então, aí mostra, por exemplo, desde 1920 até 2010, né, tem uns hominhos aí, um símbolo aí, né, representando em roxo e em verde, mostrando 1920 quanto que tinha de população rural e quantas pessoas tinha de população urbana, né, a porcentagem. Então, olha no gráfico aí para vocês aprenderem a interpretar o gráfico. Então, roxinho representa a área urbana e o verdinho a população rural. Então, vocês observem e reflitam que ao longo do tempo a população urbana então aumentou, gerando aí o processo de urbanização das grandes cidades, tá? E também na apostila eu gostaria que vocês observassem também a figura da página 24. Eu gosto sempre que vocês reflitam, analisem, né, sobre as figuras. Isso chama-se interpretação de gráficos, interpretação de imagens. Então, na imagem da página 24, nós temos uma figura aí também. O que é essa figura? É uma área, está representando o quê? Uma imagem, né, de uma área urbanizada, de uma área urbana, tá? Aonde representa aí, nós temos prédios, edifícios, né? Alguns monumentos aí, representando aí a cidade, né? Mostra aí a vista de Belo Horizonte. Depois, na página 26, nós temos outra figura, também representando aí também uma área urbana também. Então, eu gostaria que vocês compreendessem quais as diferenças entre crescimento urbano e urbanização e quais os fatores que levaram a essa urbanização aqui no Brasil, tá? Então, Dom Rosélio já vai repetir mais uma vez para que vocês possam memorizar e compreender, né? Ou seja, entender melhor aí. Então, o crescimento da cidade pode acontecer e a área não ser urbanizada, porque a área só é urbanizada quando ela é uma área que sofreu o processo de urbanização, quando a população daquela cidade é maior em relação à rural, tá? Aí ocorreu o processo de urbanização. Se a população não é maior que da área rural, só houve o crescimento urbano, ok? E o que levou, no caso aqui do Brasil, final do século XIX, começo do século XX, as migrações, o êxodo rural e também o processo de industrialização, a chegada, né, da indústria, foi um atrativo aí que
atraiu as pessoas a saírem do campo, né, para vir para a cidade, para trabalhar nas cidades, ter uma melhor condição de vida, e ao mesmo tempo expulsou também, por quê? Porque quem morava no campo não tinha como trabalhar, muitas vezes devido à mecanização do campo, ok? Tá bom? Então, Dona Zé, nessa aula quer que vocês compreendam bem isso. Então, terminando a apostila, vocês vão depois responder as atividades da página 27, E na aula seguinte, nós vamos dar continuação fazer uma continuidade dessa aula, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só estar me chamando lá no WhatsApp, no grupo nosso da sala. É só vocês estarem me chamando lá, que a Dona Rosenda está à disposição de vocês para ajudar no que for preciso, tá bom? Não fiquem com dúvidas, se não foi clara, se não deu para entender, pode perguntar. A Dona Rosenda está aqui para isso, tá bom? Para ajudar vocês da melhor forma possível. Então, beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Um abraço.